histórias que a gente ouve e nem acredita que são reais, mas são. Porque por trás de cada rosto sorrindo nas redes sociais pode existir uma dor escondida, uma escolha difícil, um passado que pesa. Essa história que você vai ouvir agora não é para julgar ninguém, é para abrir os olhos, é para mostrar como às vezes um coração ferido pode se perder tentando se proteger. É sobre uma menina que quis se vingar, mas acabou se afundando ainda mais. E talvez, no fundo, essa história também seja um espelho. Porque quem nunca sentiu raiva, quem nunca quis devolver na mesma moeda, quem nunca achou que fazendo o outro sofrer, a própria dor ia passar. Mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E nem toda dor precisa virar guerra. Então respira fundo, abre o coração e escuta com empatia. Porque, no fim, essa não é só a história de uma jovem. Pode ser o alerta que vai salvar alguém que você conhece, ou até você mesmo. Relatos de traição. Eu sei que o que eu fiz não tem justificativa. Mas se você me ouvir até o fim, talvez consiga entender por que eu cheguei nesse ponto. Eu sou uma jovem de 19 anos. E o que era para ser só uma pequena vingança se tornou uma prisão da qual eu não sei mais como sair. E pior, eu mesma construí essa prisão com minhas próprias mãos. Tudo começou quando minha melhor amiga, ou pelo menos quem eu achava que era minha melhor amiga, me traiu da forma mais cruel que alguém pode ser traída. A gente cresceu juntas, sabe? Tipo irmãs. Dormia na casa dela, ela na minha, conhecia os pais dela, os tios, tudo. A gente dividia tudo, inclusive segredos. E foi aí que ela me apunhalou. Eu namorava um cara há mais de um ano. Não era um conto de fadas, mas eu tava apaixonada. Ele era um dos poucos que me fazia sentir especial. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Um dia, do nada, ele terminou comigo por mensagem. Uma mensagem fria, vazia, dizendo que não estava mais sentindo o mesmo. E no mesmo mês, eu descobri que ele estava com a minha melhor amiga. Sim, aquela que dizia me amar como irmã. Eu desmoronei. Chorei dias, noites. Me senti humilhada, rejeitada. Um lixo. Mas o pior nem foi a traição em si. Foi o jeito que ela fingia não entender por que eu me afastei. Ela teve a coragem de vir até mim e dizer: "Ai, amiga, eu juro que eu não queria, mas as coisas simplesmente aconteceram." E aí foi que eu pensei: se as coisas simplesmente acontecem, então deixa eu fazer uma acontecer também. O pai dela sempre foi gentil demais comigo. Gentil até demais, se é que você me entende. Sempre fazia questão de me elogiar, dar presentinhos. E quando eu fiquei mais velha, os olhares mudaram. Ele começou a olhar de um jeito estranho, e eu comecei a perceber que ele estava disposto a fazer o que fosse para chamar minha atenção. Foi aí que eu tomei a decisão que mudou minha vida. Comecei a dar corda. Não me orgulho disso, mas confesso que na época eu me sentia poderosa. Como se estivesse pegando de volta tudo o que ela tinha me roubado. Comecei a responder às mensagens dele. Coisas sutis no começo, tipo: "Nossa, tio, você é sempre tão gentil comigo." Gentil? Você merece muito mais. Se fosse minha filha, eu te daria o mundo. E assim começou. Marcamos de nos encontrar escondido. E aí... Bom, vocês imaginam. Me envolvi com ele, consciente, por vingança. E ele foi além. Começou a me dar presentes caros, me pagar cursos, ajudar minha família com coisas da casa, tudo mesmo. E eu aproveitei. Porque pra mim, era a vingança perfeita. Mas eu quis mais. Um dia, jogando verde, comentei: "Queria tanto um iPhone novo, mas não qualquer um. Queria o da sua filha, aquele dourado, tão lindo." 2 dias depois, o celular dela estava comigo. Isso mesmo. Ele arranjou outro pra filha e deu o dela pra mim. E ela nem desconfiava. Aliás, nunca desconfiou de nada. Eu sorria pra ela como se nada tivesse acontecido. E por dentro, me sentia vingada. Só que... passou. A vingança foi feita.
Eu devia ter parado por ali, só que ele não quis deixar. Quando eu falei que queria terminar, que já não fazia mais sentido continuar aquilo, ele mudou completamente. O homem gentil virou alguém que me assustou. 2 dias depois, o celular dela estava comigo. Isso mesmo. Ele arranjou outro para a filha e deu o dela para mim. E ela nem desconfiava. Aliás, nunca desconfiou de nada. Eu sorria para ela como se nada tivesse acontecido. E por dentro, me sentia vingada. Só que passou. A vingança foi feita. Eu devia ter parado por ali, só que ele não quis deixar. Quando eu falei que queria terminar, que já não fazia mais sentido continuar aquilo, ele mudou completamente. O homem gentil virou alguém que me assustou. Você pensa que vai me largar assim? Depois de tudo que eu te dei, você não sabe do que eu sou capaz. Eu travei. Ele começou a me mandar mensagens assustadoras, dizendo que se eu largasse ele, ia se vingar de mim. Dizia que ninguém ia acreditar em mim, que ia jogar minha família contra mim, que sabia de tudo da minha vida. Inclusive onde eu morava, com quem eu falava e até onde eu estudava. Aliás, onde ele pagava as mensalidades. Eu entrei num pesadelo. E agora, eu tô aqui, presa. Ele fala de me dar um carro, uma casa, já falou até em ter um filho comigo. E eu não quero nada disso. Não quero continuar nessa história. Só que eu não sei como sair. Ele diz que vai contar pra filha se eu tentar me afastar. Diz que vai acabar com minha vida. E eu sinto medo, porque sei que ele pode. Peço ajuda, de verdade. Não quero ser julgada. Eu errei, sim, mas agora tô tentando sair disso. E parece que cada passo que eu tento dar tem uma corrente me puxando de volta. Depois daquela ameaça dele, eu fiquei em choque por dias. Parecia que eu tava vivendo dentro de um filme. Mas um daqueles que a gente assiste e jura que nunca vai passar. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se simplesmente fugia. Mas fugir pra onde? Ele sabia onde eu morava. Sabia onde minha mãe trabalhava. E pior, tinha controle da minha vida financeira. Até minha mensalidade da faculdade era ele quem pagava. Eu me sentia vendida. E o preço? Minha liberdade. Um dia, eu criei coragem e tentei cortar o contato. Bloqueei ele no WhatsApp, Instagram, tudo. No dia seguinte, minha mãe recebeu uma ligação anônima no trabalho. Seu marido tá traindo você. E a sua filha tá envolvida. Minha mãe ficou transtornada. Quase perdeu o emprego. Eu chorei tanto naquele dia, mas não pude contar nada. Só abracei ela e disse que era mentira, que alguém queria nos prejudicar. E ela acreditou. Mas eu sabia. Só podia ter sido ele. No mesmo dia, ele apareceu na porta da minha faculdade. Sim, ele foi lá. Me esperou sair da aula. E quando me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Não gostei de você ter me bloqueado. Mas eu entendo. A gente briga, mas no fim, você sempre volta pra mim. Eu gelei. Não sabia se gritava ou corria. Mas sorri. Por instinto. Um sorriso falso, de quem tenta sobreviver. A partir daquele dia, eu entendi que não estava mais lidando com um homem só apaixonado. Eu estava lidando com alguém doente, obcecado e perigoso. Tentei conversar com uma amiga, mas quando comecei a contar, ela logo me cortou. Miga, cuidado com o que você fala. Isso pode acabar com sua vida. Você tá brincando com fogo. E eu senti. Senti que se eu falasse demais, podia mesmo me queimar. E pra piorar tudo, ele começou a sufocar. Me mandava mensagem o dia inteiro. Perguntava com quem eu falava, onde eu ia, se eu ainda falava com homens da minha idade. Você não precisa de mais ninguém. Eu sou tudo que você precisa. Eu te trato como rainha. Por que você quer me deixar? E às vezes, ele fazia parecer que eu era ingrata. Como se tudo o que ele fazia por mim fosse um favor, um presente. E que eu devia retribuir ficando ali, sendo dele. E só dele. Eu comecei a adoecer. De verdade. Emagreci, perdi o sono, a fome. Comecei a faltar nas aulas. E foi aí que a coordenadora da faculdade me chamou para conversar. Você tem potencial, mas está desistindo de si mesma. O que está acontecendo? Mas como eu ia contar? Como dizer que meu maior patrocinador era também meu maior pesadelo? Eu queria pedir ajuda. Mas tinha medo. Medo de tudo desmoronar. Medo da minha mãe saber. Medo da minha amiga descobrir. Medo do escândalo. Medo de ser julgada. Tô vendo uma casa linda pra gente morar. Imagina você com um carro, uma casa só sua. E quem sabe um bebê? Eu queria gritar. Eu tinha 19 anos. Tava começando a vida.
E ele estava planejando me prender mais ainda. Uma noite ele apareceu com um anel. Um anel de noivado. Disse que queria oficializar tudo. Que ia pedir o divórcio da esposa e que ia viver comigo. Você vai ser minha, só minha, para sempre. Eu sorri. Um sorriso que escondia pânico. E quando ele saiu, eu me tranquei no banheiro e chorei por horas. Eu me olhei no espelho e nem me reconheci. A menina que buscava vingança virou uma mulher presa num relacionamento abusivo com um homem que podia destruir a vida dela em segundos. Eu precisava sair. Mas como? Naquela madrugada, depois de chorar até dormir no chão do banheiro, eu tomei uma decisão. Eu ia sair disso. Nem que fosse aos poucos. Nem que eu tivesse que agir como atriz por um tempo. Mas eu não podia mais viver assim. Eu estava sendo sufocada por um jogo que eu mesma entrei, achando que ia vencer. Só que não tinha mais troféu. Não tinha mais glória. Só medo. Comecei a responder ele com menos intensidade. Passei a inventar desculpas para não vê-lo. Disse que minha mãe estava doente, que eu precisava estudar mais, que estava com dor de cabeça. Tudo para ganhar tempo. E ele, claro, começou a desconfiar. Você tá estranha. Não pensa que vai fugir de mim assim. Eu te conheço. Eu sei dos seus passos. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um aviso. Como se ele dissesse, você nunca mais vai ter paz. E eu comecei a observar as coisas que antes eu ignorava. O jeito como ele falava comigo já não era de carinho. Era de posse. Como se eu fosse um objeto. Como se ele tivesse me comprado. Uma noite ele me ligou às 3 da manhã. Abre a janela! Eu morava no 2º andar de um prédio pequeno. Quando olhei, ele estava lá embaixo, dentro do carro, parado, me encarando. Aquilo me deu um arrepio na espinha. No dia seguinte, fui até a delegacia. Quis abrir um boletim, mas na hora de falar, travei. O policial olhou para mim como se estivesse esperando uma grande denúncia. Mas tudo o que eu consegui dizer foi: eu tô com medo, de uma pessoa que diz que me ama. Ele preencheu algo. Me deu um papel e disse que, se algo acontecesse, era só voltar. Mas a verdade é que eu saí de lá pior do que entrei, com a sensação de que nada ia me proteger. Passei a ter crises de ansiedade. Tive que trancar a faculdade por um semestre. Minha mãe achava que era só estresse, e eu deixava ela pensar isso, porque contar a verdade parecia perigoso demais. Comecei a pesquisar formas de sair de relacionamentos abusivos. Li relatos, vi vídeos, li fóruns anônimos. Vi que o que eu vivia era mais comum do que eu imaginava. E ainda assim, ninguém falava sobre isso em voz alta. Até que um dia, vi uma postagem em uma rede social. Uma mulher contando que viveu anos sendo chantageada por um homem mais velho. E que só conseguiu se libertar quando teve coragem de expor tudo. Aquilo me fez pensar. E se eu contasse? Não para o mundo, mas para alguém de confiança. Alguém que pudesse me ajudar a sair disso. Então pensei na única pessoa que ironicamente poderia entender minha dor, a irmã dele. Ela nunca gostou muito de mim, mas sempre foi direta. E sempre teve uma relação meio fria com o irmão. Eu a chamei para conversar. Marquei num café longe de casa. Quando ela chegou, achei que ia me xingar, virar as costas. Mas para minha surpresa, ela me ouviu. E no fim do meu relato, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não é a primeira, mas pode ser a última se tiver coragem. Ela me ajudou a montar um dossiê. Printamos mensagens, organizamos datas, pegamos áudios. E ela mesma levou tudo a um advogado da família. Disse que se ele não se afastasse de mim, ela ia expor tudo, até dentro da empresa dele. E assim, pela primeira vez, ele recuou. Não por medo de mim, mas por medo da própria família. Quando ele parou de me procurar, eu não soube como reagir. Nos primeiros dias, achei que era só mais uma jogada. Que ele ia aparecer do nada outra vez, como sempre fazia. Mas não apareceu. E com o tempo fui sentindo um peso sair dos meus ombros, bem devagar. Era como se eu tivesse reaprendendo a respirar. A irmã dele cumpriu o que prometeu. Disse que a empresa da família era mais importante do que os segredos do irmão, e que não ia deixar ele destruir a vida de mais ninguém. E eu, mesmo com medo, segui o plano. Apaguei tudo que tinha dele. Troquei de número. Me afastei dos círculos que frequentávamos juntos. Só que mesmo assim, dentro de mim ainda havia um eco, um trauma, uma vergonha. Porque sim, mesmo ele tendo sido um homem perigoso, abusivo e manipulador,
Nada disso teria acontecido se eu não tivesse dado o primeiro passo. E esse pensamento me machucava, me fazia questionar quem eu era, e o quanto eu mesma permiti que tudo fosse tão longe. Eu nunca mais voltei a falar com minha ex-amiga. A última vez que a vi foi numa postagem no Instagram, feliz da vida com o meu ex. Ela nunca soube de nada. Nunca soube que, enquanto ela sorria, eu tava lutando pra não afundar completamente. Voltei pra faculdade alguns meses depois. Comecei terapia, mesmo com dificuldade pra pagar. E foi lá que eu entendi que o erro não começa na hora em que você se envolve. Ele começa quando você usa a dor como arma. Eu achei que tava me vingando, mas no fundo eu tava me machucando ainda mais. Eu entrei num jogo onde ninguém ganha, e o preço que eu paguei foi alto demais. Hoje eu tô recomeçando. Não com muito, mas com o suficiente. Tô tentando me reconstruir passo a passo, descobrindo quem eu sou sem o peso de uma vingança nas costas. Às vezes ainda tenho pesadelos. Às vezes ainda me pego olhando pra trás. Mas a cada dia eu escolho seguir. E essa escolha, por mais difícil que seja, é minha. Só minha. Se você chegou até aqui, obrigada. Eu não escrevi isso pra ser a vítima. Eu escrevi pra libertar o grito que ficou preso na minha garganta por tanto tempo. E se você, em algum momento da sua vida, se encontrar no meio de uma vingança que parece doce, mas vai te envenenando aos poucos, fuja. Fuja antes que o prazer de ferir se transforme no terror de não conseguir mais escapar. Porque eu consegui, mas quase não deu tempo. Sabe, às vezes, a gente acha que tá no controle, que pode brincar com fogo sem se queimar, que pode devolver uma dor usando as mesmas armas que nos feriram. Mas a verdade é que quando a gente entra no jogo da vingança, a gente já tá perdendo, porque se machuca sem perceber. Essa história é mais do que um desabafo, é um alerta, um grito silencioso de alguém que só queria ser ouvida, que foi traída, enganada e achou que ferir de volta traria alívio, mas acabou presa num labirinto de culpa, medo e solidão. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que nenhuma dor se cura machucando o outro. Nenhuma ferida cicatriza se a gente continua abrindo novas. Vingança pode parecer doce no começo, mas tem gosto amargo no final. Porque no fim, quem carrega o peso de tudo isso é você. Quem acorda no meio da noite com medo é você. Quem se olha no espelho e mal se reconhece também é você. Então, se você tá aí, lendo isso, e sente que tá indo por um caminho perigoso, se tá tentando se vingar de alguém que te feriu, respira, pensa, se afasta, cuida de você primeiro, porque dignidade, paz e amor próprio não se compram e nem se conquistam derrubando os outros. E pra quem já passou dos limites, pra quem errou e se arrependeu, saiba que ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de recomeçar. Você não é o seu erro. Você é tudo que escolhe fazer daqui pra frente. Que essa história sirva de lição, de alerta e, acima de tudo, de consolo pra quem acha que está sozinho.